Então, assim, o profeta é aquele que fala aos outros, né? Aí, nesse caminho, nós iremos analisar um discurso profético, né? Que é de um Navi verdadeiro e um Navi falso. E lembrando das palavras Nehem, oráculo, Davar, amar, e o discurso, e nós iremos identificar isso que Jeremias vivia, essa realidade que ele vivia nesse discurso e a realidade diferente de um falso profeta e como que ele caminha. Lembrando que um falso profeta era um profeta verdadeiro. Por quê? Porque ele não participa do conselho. O conselho é aquilo que eu te falei. É esse ambiente, esse patamar, essa estrutura, essa realidade onde o profeta está em conexão com Javé. Esse Navi está em conexão, redigindo e sentindo o ambiente das palavras, sentindo o ambiente dessa expressão. Isso o faz ser um verdadeiro profeta. O Navi falso, ele simplesmente pega o livro à distância e começa a interpretar, aquilo que o autor estava querendo dizer. Aí ele passa a ser falso, tá? Então, aqui nós iremos ver no embate, né, de um verdadeiro Navi e um falso Navi, o que ocorreu. Então, depois de toda essa estrutura que nós montamos aqui, nós iremos ter um entendimento maior nesse discurso profético. Então, Jeremias capítulo 28, do versículo 1 ao 16. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, o rei de Zedequias, rei de Judá, tá, no sul, porque o norte havia já sido destruído, né? Então era o reino que ainda se mantinha, que o templo estava ali, né? Mas seria devastado através da Babilônia, né? Isto é, no 4º ano do 5º mês. Ananias, filho de Azur e profeta, tá vendo? Navi, ele é diagnosticado como um Navi, mas ele vai ser depois colocado como um Navi falso. Então, todos são Navis, mas essa relação do conselho o faz ser verdadeiro ou falso. Nós iremos observar que esse Ananias, ele está com um livro fora desse conselho, interpretando a vontade divina, simplesmente diferente daquilo que o autor disse, né? Então, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, olha aqui, me falou, amar na casa do Senhor Javé, na presença dos sacerdotes, na presença da elite, os sacerdotes, o povo, o rei, eles estão ali na elite, expressando aquilo que Deus falava, ou seja, eram profetas reconhecidos pelo povo, navis reconhecidos, com títulos. Eles eram mantidos pelo rei, eles recebiam, eles eram protegidos, ao contrário de Navi Jeremias, né? Na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo a palavra dizendo, amar, assim fala, amar o Senhor, Javé, dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo. Olha o que ele está falando, aquilo que eu te disse, né? Ele está interpretando o livro, interpretando as palavras de Javé. Olha a profecia dele. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha só, totalmente contrário do que Jeremias falava. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, e ainda ele fala a data, hein? Eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Lembrando, isso foi profetizado, que Nabucodonosor faria isso. Então ele está trazendo uma outra profecia, falando que essa profecia vai ser quebrada. Ou seja, ele está, olha só o que esse Navi está falando. Esse Navi está interpretando o livro, as palavras, tá? Quando eu uso aqui essa analogia de livro, são as palavras. Então ele está dizendo que estava no conselho, interpretando as palavras de Javé contra as palavras que já haviam sido proferidas pelo Navi Jeremias. É isso que ele está falando. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá,
e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer para esse lugar. Olha só, a profecia dele, ó, ela está subindo, ó, no pensamento dele, na ideia dele, está subindo. Por que eu estou falando isso? Olha o que ele fala agora. Diz o Senhor, ó, oráculo do Senhor. Ele usa a palavrinha oráculo do Senhor, ou seja, um Navi, tá? Que não estava no conselho do Senhor. Ele usa a palavra Nehum. Ele usa a palavra Nehum do Senhor no ápice. Assim diz o Senhor, o oráculo do Senhor, ó, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Esse foi o discurso dele. Ele usou o mesmo discurso, né? Usando o ápice, Nehum, para tentar expressar ali o que Deus falava, né? Então, Jeremias responde, olha lá, Navi, Jeremias responde ao Navi Ananias. Observarei, são dois Navi discursando na frente de todas as pessoas as palavras de Yahvé. A diferença é que um está no conselho, o outro não está, mas os dois estão tentando usar as palavras de Yahvé, né? Jeremias responde a Ananias na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta Navi, amém. Olha o que ele fala, é como se ele estivesse falando assim, amém, amém. Assim faça o Senhor, assim faça Yahvé. Jeremias não está indo contra essa palavra, é como se Jeremias estivesse falando assim, amém. Se você falou pelo Senhor, amém. Então é como se Jeremias não tivesse ali uma posição ainda. Ele não vai pela sua força, lembre? O Navi não faz as coisas pela sua ideia, pelo seu intelecto. Eu não gosto de Ananias, eu sou profeta aqui reconhecido, não é você. Não, Jeremias fala, amém. Assim faça o Senhor, se cumprir, amém. Então, olha lá, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras. Ó, davar, com o que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Ponto. Mas ouve, ó, chamar, ouve. Agora esta palavra, davar, que eu falo, a ti e a todo o povo que ouçais. Os profetas, os navis, tá? Que ouve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta Navi que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Olha o que Jeremias fala. Gente, ainda Jeremias não tinha uma palavra contra a palavra do Navi Ananias. Ainda ele não tinha, mas ele tinha algo que diferencia os navios, e eu vou falar isso para você. O que ele tinha? Ele tinha entendimento da sua conexão com os navios verdadeiros. Então, essa conexão que havia dentro de Jeremias, dentro da realidade dele, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, essa conexão não o conectava sozinho com Yahvé, não o conectava sozinho com Deus, o conectava com Deus e toda essa linha de profetas. Ou seja, ele estava conectado com isso. Deus não se conecta só com um profeta, irmãos. Ele se conecta com os seus navios, com os seus profetas. Então, essa conexão o faz estar em interatividade com outros navios e o faz entender que aquilo que ele fala está em conexão daquilo que outros profetas já falaram. Ou seja, não existe profeta sozinho. Quando Elias usou essa fala, só eu estou aqui, Senhor, Deus nunca falou para ele, realmente só você está aí. Não, jamais. Quando Elias insiste nesse discurso, tanto no Monte Carmelo, como lá no Monte Horebe, quando ele fica falando, eu fui zeloso, mataram todos os profetas, só eu fiquei, Deus responde para ele.
1 Reis 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Era como se Deus estivesse falando para o profeta Elias: não, você não está sozinho não. Esse discurso seu aí não é verdadeiro. Então, não existe profetas, navis, sozinhos. Quando eu falo sozinhos, em quebra com essa conexão de linha profética, de fala profética, de discurso profético. Ananias estava fora disso. E Jeremias estava falando isso para ele. Falou: os navis reconhecidos falaram o contrário do que você está falando. Os navis que estavam no conselho do Senhor não profetizaram isso. Esse é o primeiro ponto que Jeremias está falando e que gera autoridade realmente em um navi. Este navi não é um revolucionário, um reacionário. Isso é extremamente importante você entender. Um navi não é reacionário e nem revolucionário. Ele tem aspectos disso. O que é um reacionário? Um reacionário é aquele que fala tudo ou expressa tudo fundamentado em algo do passado, em um fundamento passado. Um revolucionário, ele muitas vezes nega o passado porque ele deseja revolucionar um futuro totalmente diferente de um presente e muitas vezes contra um passado. O navi não é isso. Um navi é alguém fundamentado e estabelecido na vontade divina, expressado no Pentateuco, na Torá. Então ele está fundamentado ali na aliança de Deus. E isso não é passado, é passado para nós, mas é uma realidade divina para hoje, foi uma realidade divina para Israel e é uma realidade divina para todos os povos, para as nações, para o mundo. Ou seja, a expressão de Deus que está nas Escrituras. A Escritura para nós tem um aspecto histórico, mas para a realidade divina e para a nossa realidade é hoje, é o entendimento da vontade divina hoje. Então, um navi está baseado nisso. Baseado nisso, e no tempo que nós vivemos hoje, ele tem um discurso em termos reacionários, lembrando do passado, e ele tem um discurso em termos relacionados a uma revolução olhando para o futuro, ou seja, projetando o futuro naquilo que Deus estabeleceu. Então ele tem esses aspectos no seu discurso, porém ele não é reacionário e nem revolucionário. Ele é autêntico nessa conexão de vida com Deus, na expressão daquilo que Deus nos deu através das Escrituras. Então era isso que Jeremias estava falando para Ananias. Então, olha a resposta de Ananias. O navi Ananias tomou o canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, porque ele estava usando, tipo uma canga, de madeira, mostrando para as pessoas aquilo que ia acontecer com elas. Lembra aquilo que eu te falei? Não era só a fala do discurso profético, isso era abrangente, extrema, mas esse vazio, ele entrava em conexão então em tudo que havia nesse profeta, se tornava uma profecia, Então, o navi Ananias foi no pescoço do navi Jeremias e quebrou isso de madeira, e os quebrou, e falou, na presença de todo o povo. Olha só o que ele fala: assim diz o Senhor. Ele profetiza novamente, deste modo: dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. Ele falou, vai quebrar, o discurso. E a resposta de Jeremias, olha lá, e Jeremias o profeta se foi. Lembra? Até então, Jeremias não tinha ali no conselho uma palavra específica para o profeta Ananias. Ele tinha aquilo que já percorria o seu âmbito profético, mas ele não tinha. Então, quando ele se depara com isso, ele vai embora. O navi, ele não expressa além do que se é ouvido nesse conselho. Ele não age além do que se é ouvido nesse conselho. Ele é fiel ao conselho do Senhor. Ele é fiel a digitar e expressar somente aquilo que o Senhor fala. Então,
E Jeremias, o Navi, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o Navi, quebrou o canzis sobre o pescoço do profeta Navi, Jeremias, olha, no caminho indo embora, o autor senta e fala, redige. O autor senta e fala, vamos redigir, Jeremias, mais uma palavra, senta aí no conselho. Aí veio esta palavra da VAR do Senhor dizendo, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão, também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, ao Navi Ananias, ouve, a mesma palavra, chamar Israel, ouve agora, Ananias, fala para ele, o Senhor não te enviou. Como que um Navi pode falar para outro Navi, o Senhor não te enviou? Porque ele está no conselho, redigindo e ouvindo o Senhor falar. O Senhor está me falando aqui que ele não te enviou, Navi. Você, Navi, não é enviado pelo Senhor. Então ele tem essa autoridade. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste este povo que confiasse em mentiras. Olha só o que ele está falando, que o seu discurso é um discurso que não vem dessa dimensão, dessa experiência, deste conselho. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então, só para encerrarmos aqui, nós iremos observar boa parte também do discurso profético de um Navi verdadeiro, né? Primeiro, não podemos pensar que um Navi só é Navi porque ele sabe o futuro. Não. Um Navi verdadeiro é aquele que tem essa fidelidade à aliança que Deus fez com o seu povo. Ele vive nessa realidade, ele está nesse conselho, ele é fiel ao Senhor e ele vive essa conexão com Javé. E dessa conexão, desse conselho, ele tem revelação do futuro. Ele tem revelação de certos acontecimentos que Javé expressa no seu plano para com o seu povo e para com seus escolhidos. E nesse caso, houve uma revelação de que Deus estaria abatendo um falso Navi, quebrando um Navi. E por isso ele expressa, você é falso, Deus não te enviou, você é um Navi falso e Deus vai cortar você, Deus vai matar você. Então, no conselho, ele tem essa informação privilegiada, ele pode redigir essa informação privilegiada contra um falso Navi. Então, ele tem essa revelação do futuro e isso faz realmente ter essa autoridade de um verdadeiro Navi. E aí ele continua, por que você vai ser cortado? Por que você vai ser morto? E ele continua, porque você pregou rebeldia contra o Senhor. Observaram? A falsa profecia de um Navi, um Navi falso, quando ele interpreta a vontade divina, lendo um livro distante, quando ele interpreta fora daquilo que está no conselho do Senhor, a sua fala gera rebeldia nas pessoas. O que é rebeldia aqui? São pessoas que estão ouvindo o discurso profético dele, ouvindo a fala, mas interpretando totalmente contrária daquilo que Deus expressou realmente aos seus navios verdadeiros. Por isso que é rebeldia. Rebeldia é não se submeter à vontade daquilo que Deus estabeleceu. Então, aí ele fala que o profeta Ananias, o falso profeta, iria morrer. Então, esse é um discurso de um verdadeiro Navi, um falso Navi
expresso. Ok, pessoal, acho que está bom até aí, né? Nós vimos aí bastante coisa sobre o Navi, né? O verdadeiro profeta das Escrituras. Espero poder ter te ajudado aí a entender mais sobre esse Navi. Futuramente, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Ra, o Rotse, o vidente, né? Pegar a etimologia da palavra, a dimensão, para entender. Então, espero poder ter ajudado você. Comente alguma coisa, faça uma pergunta aí, lembrando que eu não sou um especialista no assunto, mas alguém que estuda os profetas para poder ajudar aqueles que também gostam disso e aqueles que estão caminhando no desenvolvimento profético, porque quem ama Deus procura os seus profetas. Então, procure os profetas dessa geração e vamos estudar cada vez mais. Ok, pessoal? Deus abençoe. Até a próxima aula. Posso ouvir a mensagem que vem do monte onde morreu seu sangue carmesim, um dia por mim verteu.